Irmãos, vamos estar abrindo as nossas Bíblias em Jeremias 18. Quando a pastora fez o convite para mim estar pregando, foi uma surpresa, porque a gente, igual eu, não sou muito acostumada a estar em público, né? Mas o Senhor chama os improváveis, né? E eu estou aqui para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Amém? O irmão pode projetar lá, irmão, para nós? Jeremias 18. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro, e se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na mão, ó casa de Israel. No momento em que, aí é o 7, não, irmão, até o 6. Poder se sentar, irmãos. Hoje eu vou estar trazendo uma palavra sobre como o barro ele se transforma em vaso. Como o barro ele se transforma em vaso. Há um tempo atrás o Senhor me deu essa palavra e eu guardei ela no meu caderno. Quando o Senhor me dá alguma coisa assim, eu corro a anotar. E eu anotei essa palavra e eu estive já pregando para as intercessoras essa palavra. E hoje o Senhor trouxe ela de novo, de volta. Creio que Ele tem algo a fazer nas nossas vidas. Então a pergunta que eu faço aos irmãos hoje: estou disposto a ser um barro nas mãos do oleiro? Você está disposto a ser esse barro? Aleluia. Sim, Senhor. Na palavra que nós lemos, nós vimos ali que o Senhor é o nosso oleiro. E Ele pegou aquele vaso, quebrou na mão dele. E Ele tornou a fazê-lo. Esse vaso somos nós. Hoje vamos estudar um pouquinho 7 passos que o barro ele leva até chegar vaso. E eu vou falar sobre os 7. E eu espero que a igreja entenda em qual fase você está. Qual das fases do tratar do Senhor você está? Tem a escolha do barro, tem a limpeza do barro, tem o barro quando ele é amassado, a curtição do barro, o vaso quando ele é moldado, a secagem e quando ele é assado. Aleluia. Mais uma vez, eu te pergunto: você está disposto a ser barro na mão do oleiro? Glória a Deus. Vamos lá. Conforme geólogos, existem centenas e centenas de barro. Mas nem todos podem ser vaso. Nem todos eu posso pegar esse barro
e transformar ele em vaso. Não. Só que o oleiro, ele sabe exatamente o barro que ele pode virar vaso. E ele vai lá, no primeiro passo, ele vai e escolhe esse barro. Cuidadosamente, ele vai com a sua enxada, procura ali o barro e acha esse barro e fala: opa, eu achei esse barro. Esse barro sou eu e sou você. O Senhor nos achou. O segundo passo, o oleiro, ele peneira o barro para tirar todas as impurezas do barro. O que seria essa impureza do barro? Seria pedrinhas, seria capim, qualquer coisa que poderia fazer o vaso estragar, ele vai removendo. Assim somos nós. O Senhor, ele pega o barro e ele vai lá peneirando como se fosse as nossas vidas. Vai tirando tudo aquilo que atrapalha a minha vida de se achegar até o Senhor. O terceiro passo. O barro é amassado. O oleiro, ele vai colocando água para que aquele barro ele fique liso, que ele dê liga. O barro ele tem que dar liga. E esses dias atrás, lá na escola, nós tivemos uma experiência. Nós trabalhamos com argila com as crianças. E eu também peguei essa argila e comecei a amassá-la. E porque as crianças ainda não têm essa, coordenação motora fina para estar, fazendo o vasinho ali, igual era para ser feito. E eu peguei esse barro e comecei a amassá-lo. E, irmãos, não é tão fácil assim fazer um vaso. É difícil. Mas eu tive a experiência com a argila, que quanto mais eu amassava ela, quanto mais eu amassava, ela ficava lisa. E a moldagem dela era mais fácil. Então, aquilo ali, eu falei: meu Deus. Quando eu estava preparando essa mensagem, o Senhor me fez lembrar isso aí. De como não é fácil. Mas o Senhor pode todas as coisas. Quando o Senhor nos amassa, nessa etapa, eu vejo a mão do Senhor quando nós estamos passando por provações. Ele está nos preparando para o próximo passo da nossa vida. O quarto passo é o período da curtição do barro. Depois que ele é amassado, o oleiro pega, coloca ele, fica quietinho num canto. E ali ele cobre com uma lona, para que todas as bolhas de ar que possam existir no barro, que elas saiam. Porque eu não sei se os irmãos já viram, quando pega algum tipo de xícara, ou até mesmo um vaso de barro, ela tem pequenas bolhas, e se a gente fazer assim com ela, ela estoura e fica feio o vaso, estragou. É por isso que tem o período de curtição, precisa sair todas as bolhas de ar, todas. Você já ficou na curtição do Senhor? O Senhor já te deixou curtindo? Isso te lembra alguma coisa? O Senhor já te levou ali e falou assim: agora você vai ficar quietinho. Já? O Senhor já me levou. Nesse período o Senhor nos leva para parar e refletir na nossa vida, como nós estamos conduzindo a nossa vida.
E é muito bom quando o Senhor nos leva para este lugar, para a gente poder falar: Deus, eu preciso consertar isso nessa área da minha vida. Eu tenho andado errado e eu quero ser um vaso por completo em suas mãos. Então retira de mim, Senhor, tudo aquilo que tem me afastado da tua presença. Só que o Senhor, Ele fala lá em Josué 1:9, que é para a gente ser forte e corajoso nesse período. Não é fácil, mas sejamos fortes e corajosos, assim como Josué falou. Porque Ele está conosco. Ele está conosco, segurando as nossas mãos. No 5º passo, nas mãos do oleiro, o vaso é moldado. Nós somos moldados pelo Senhor. E nesse molde, nós somos amassados. Agora nós vamos ser moldados. Que ali não é um processo muito fácil. Eu não sei se os irmãos já viram como que é que um oleiro faz um vaso, mas eu creio que sim. É um aparelho manual em que o vaso é colocado, a barra é colocado, e ele vai moldando ali o vaso com a perninha dele. Muitas vezes dói, mas ele está ali. Ele está moldando o vaso. Até eu achei esses vasos aqui na igreja, falei: André, leva lá esses vasos para mim. Inclusive são lindos. Eu creio que deu trabalho, muito trabalho para fazer esse vaso. Imagina, aqui ó, esse aqui. Qual difícil foi? Nós somos difíceis, irmãos. Nós damos trabalho para Deus. Mas Ele não desiste de nós. O oleiro, ele não desiste. Glória a Deus. O processo é doloroso. Porém o Senhor vai nos deixando as suas cicatrizes, as cicatrizes, as digitais do Senhor. O próprio Deus de amor toca em nós. As próprias mãos do oleiro, que é o nosso Senhor, Ele vai tocando em nós. Ele vai moldando com amor. Às vezes dói. Dói. Mas é preciso. É preciso. E assim o vaso é moldado. Um vaso forte. Então, no 6º passo, o vaso é colocado para secar a sombra. Até que enxugue e fique resistente. Sabe por quê? Porque ele tem que secar para ele ser posto no forno. Porque se ele não passar por todas essas etapas, a hora que ele chegar lá no forno, ele não vai resistir à alta temperatura. Então ele é colocado para secar. E ali ele fica por um período que se tiver ainda alguma água, se tiver alguma bolha, ele vai saindo, ele vai enxugando, para ter a hora dele ir para o forno. Glória a Deus. Você tem se identificado? Em qual período você está? Pergunto novamente. 7º passo e último passo. O vaso é colocado no forno. Quem já assou pão aqui? Forno a lenha. Você, Su? Eu também. Minha mãe me ensinou a assar pão no forno a lenha. E irmãos, se o forno não estiver na temperatura ideal, o pão, ele queima por fora e fica cru por dentro. Então ele precisa estar ali na temperatura ideal para que eu possa colocar ali o meu vaso, o meu pão, e ele chegue a ser vaso.
Só que no forno, o forno do vaso, ele é aquecido gradativamente. Ele não é assim, eu vou aquecer, ele já colocar o vaso lá. Não, senão ele trinca. Ele tem que ser gradativamente, para ele assar devagarzinho. Irmãos, teve um período que, quando eu fui estudar essa palavra, que o Senhor me deixou pasma com o 7º passo, que é o assar do vaso. O vaso, ele passa por uma química, uma espécie de química, que é o processo de encadeamento. Esse encadeamento, ele significa conexão. Ele significa junção. Vocês imaginam o que é isso? Quando eu vaso, eu estou pronto. Eu me junto ao Pai. Eu me junto a Ele. Eu tenho uma conexão somente com Ele. Somente com Ele. Que período maravilhoso, grandioso. Glória a Deus. Você está nesse período? Esse período que você está sendo assado pelo Senhor? Eu creio que sim, porque eu estou. Ainda eu teve a junção com o Senhor, sim, quando eu aceitei Jesus Cristo. Tenho a conexão com Ele, mas eu creio que vai ser totalmente quando eu estiver lá no céu. Quando eu for aprovada pelo Senhor. Tá, falei de tudo isso. Que o vaso passa por 7 processos, o barro passa por 7 processos, até chegar a ser vaso. Mas aí depois nós vemos também que o vaso, ele tem várias formas, mas hoje eu trouxe só 3. Tem o vaso cilíndrico, que ele é ideal para plantas que são espaçosas, que precisam que suas raízes cresçam. Esse vaso. Ele é ideal para samambaias, orquídeas e cactos. Tem o vaso redondo, perfeito para plantas que preferem um ambiente mais úmido e com boa drenagem. Ideal para violetas, begônias, rosas. Tem o vaso oval, ideal para plantas que precisam de um vaso largo, proporcionando espaço para suas raízes. Ideal para hortênsias, lírios e girassóis. Então vocês vejam aqui que nenhum vaso é igual a outro. Cada um o Senhor faz de um jeito. Cada um. Depois tem a manutenção do vaso. Quem tem planta tem vaso aqui? Eu também. E eu gosto desses vasos de barro, que parece que fica mais bonito a planta, né? A aparência dele fica melhor. Então, o vaso ele precisa de uma drenagem. Precisa de furos para suas raízes não apodrecerem. Aqui temos o exemplo de quando estamos cheios do Espírito Santo. Não podemos ficar somente para nós. Temos que passar para o mundo, contar para o mundo esse verdadeiro amigo que eu tenho. Esse Jesus maravilhoso em que nós servimos. Tem a limpeza, que o vaso ele precisa ser limpo periodicamente, com água e sabão. Eu não posso usar nenhum produto abrasivo, porque eu posso estragar meu vaso. Aqui, o Senhor me ensina que como eu limpo, que eu devo limpar o meu corpo, o meu vaso, fazendo uma autoanálise
falando assim para o Senhor: Deus, o que está me afastando de Ti? Irmãos, nós somos humanos, nós carregamos dentro de nós coisas que desagradam ao Senhor, coisas que nos afastam do Senhor. E quando eu entristeço o Espírito Santo, eu chego, falo: Senhor, eu me quebranto, eu me ajoelho e falo: Senhor, em nome de Jesus, vai tirando tudo aquilo que me afasta de Ti. Senhor, esse sentimento não é meu. Esse sentimento que eu estou sentindo agora, neste momento, por essa pessoa, não é meu. Isso aqui é um sentimento de Satanás. Isso aqui é algo que o inimigo tem plantado na minha mente, plantado no meu coração, plantado na minha vida, que tem me afastado do Senhor. E eu não quero me afastar do Senhor. Eu não quero que o Senhor se afaste de mim. Eu não quero. Porque imaginem se o Espírito Santo se afastar de nós. Como que eu vou conduzir a minha vida sem o meu amigo Espírito Santo? É Ele que me livra daquele acidente que às vezes eu ia sofrer. O Espírito Santo: não vai agora, não avança. Ó, sabe aquele carro ali? Aquele carro vai avançar. Imagina se eu não escuto o Senhor. Então eu não posso deixar de ouvir ao Senhor. Não posso deixar que Ele se afaste de mim, jamais. Jamais. Proteção. O vaso, ele precisa ser protegido. Ele precisa ser aplicado um selante nesse vaso. Aqui, o Senhor me ensinou que nós somos selados nele. Põe lá para mim, irmão, Efésios 1:12. Até o 14, irmão, do 12 ao 14, fala assim: a fim de sermos para louvor da sua glória, nós o que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também Cristo, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da vossa herança, até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Aleluia, Senhor, porque nós somos selados. O que você entende por selado? Eu entendo uma proteção. Eu entendo o Senhor me envolvendo com os seus braços de amor e me selando, me segurando em seu colo. Glória a Deus, Senhor. Irmãos, eu fui escolhida pelo Senhor desde o ventre da minha mãe. O Senhor me escolheu, barro, só que eu fui moldada vaso. Eu já louvei demais, isso aqui é muito importante, as crianças aqui na frente, o quanto elas são usadas pelo Senhor, o Senhor nos usa. E eu já cantei muito em cantata de Natal, já contei isso, né, pastor? Que para ensaiar, meus irmãos, eu moro lá no Coapar, e eu ia ensaiar ali na Igreja Batista, com a irmã Vera Alice, a irmã Débora, ela que nos ensaiava, e eu muitas vezes não tinha dinheiro para pegar circular, adolescente, mas o Senhor providenciava o dinheiro da circular para mim estar ali. E muitas coisas aconteceram em minha vida para que o Senhor, me tornasse esse vaso que eu quero ser muito usado pelo Senhor, igual sempre tenho colocado na presença dEle. Eu não sou ninguém. O Senhor é mais que tudo na minha vida, Ele sabe disso.
E quando eu vim para essa igreja, meus irmãos, o Senhor me lembrou disso. Eu sentei naquele banco ali e eu sempre fui muito ativa na igreja, irmãos. Eu sempre trabalhei muito e desde criança. Tem fotos minhas na cozinha, eu com 11, 12 anos de idade ali, limpando o chão, fazendo comida, ajudando a minha mãe ali a fazer comida para quando tinha congresso, quando tinha ali as programações especiais da igreja, eu estava ali desde criança. E quando eu vim para essa igreja, né, há mais ou menos uns 6 anos atrás, né, amor? Eu falei assim para o Senhor: Deus, Senhor, vou ficar sentada agora, não vou trabalhar não. Senhor, quero ficar ouvindo a Tua palavra, quero ficar quietinha aqui. Eu não quero mais fazer nada. Engano meu. O Senhor não nos chamou para ficar sentado. O Senhor me chamou para ser uma diaconisa. O Senhor me chamou para estar na cozinha. O Senhor me chamou para estar no banheiro. O Senhor me chamou para estar aqui no louvor. O Senhor me chamou agora para estar na palavra. Glória a Deus, Senhor. Estou aqui, Senhor Jesus. E Deus falou: não é como nós queremos, é como o Senhor quer. É como Ele me vê. E muitas vezes a gente pensa que às vezes a gente já aposentou, né? Já aposentei, não vou fazer mais nada. Engano nosso. O Senhor quer te usar, meu irmão, como vaso em suas mãos. Não deixe que Satanás te impeça não. Porque ele tentou me impedir várias vezes. Ele tentou me impedir várias vezes de louvar o Senhor. Sabe quando ele me impediu? Em um dos abortos que eu tive, Satanás, ele é sujo. Eu cantava no louvor. Sabe o que ele falou para mim? Ué, irmã, mas você canta no louvor e passando por essa provação? Que isso? Irmãzona. E naquele hospital que eu estava internada, fiquei 5 dias internada, sofrendo, chorando, mas eu nunca esqueci do Senhor. Junto naquele quarto, tinha uma menina, uma ex-prostituta, que ela também abortou. E ela dizia assim para mim: da onde que você tira tanta força? Você sofrendo, padecendo desse jeito e você ainda está louvando ao Senhor? Você continua louvando ao Senhor? Falei: sim, porque isso aqui não é nada diante do que Ele já fez por mim. Isso aqui não é nada. O Senhor me deu, o Senhor tirou. E se eu estou aqui é porque Ele sabe que eu sou capaz de suportar. Irmãos, há uns anos atrás, um pastor revelou para mim que o Senhor ia me levar naquele momento. O Senhor ia me levar. Mas Ele não quis. Ainda Ele falou: não é o momento. E Ele me deu mais uma chance, mais um fôlego de vida. E realmente, meus irmãos, eu quase morri nesse período. Foi o período que eu mais sofri. Porque o bebezinho já estava grande. Mas o Senhor me deu força. E eu resisti. E hoje eu estou aqui contando esse testemunho porque é para honra e glória do Senhor. Eu sempre falo assim: Senhor, que eu diminua e o Senhor cresça. Que eu diminua e o Senhor cresça. Aleluia, Senhor.
Irmãos, em Lucas 7, fala de uma mulher que quebrou um vaso de alabastro, aos pés do Senhor Jesus. Põe lá para nós, irmão. Lucas 7, 37. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Pode continuar, irmão. E estando por detrás aos seus pés, chorando, rogava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. E beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia qual é a mulher que tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a te dizer-te. E respondeu: dize-me, mestre. Certo credor tinha 2 vendedores e lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhe ambos. Qual deles, portanto, amarás mais? Irmãos, essa mulher, ela quebrou esse vaso. Eu acho que eu anotei errado o número aqui. Mas, enfim, os irmãos sabem essa história. Que essa mulher, ela pegou esse vaso e chegou até os pés do Senhor. Esse vaso era cheio de um perfume caríssimo. E ela quebrou os pés do Senhor Jesus. Enxugou com seus cabelos. Só que só foi falado do perfume que era caro, né, nessa parábola. Mas o vaso também é. Porque um vaso, para carregar um perfume, um óleo, uma essência, ele tem que ser especial. Ele não pode ser qualquer vaso. Ele precisa ser um vaso preparado para levar essa essência. E muitos vasos são caríssimos para comprar. Às vezes até mais caro que o perfume. Mas é caro também, os dois, o perfume e o vaso. E esse vaso especial sou eu, sou você. Somos nós. Que o Senhor te chama para se quebrantar aos pés dele. Para estar falando assim: Deus, eu sou esse vaso. Esse vaso que me quebranta aos teus pés. Se é preciso, Deus, o Senhor me quebrar, me quebra. Me refaz, porque Ele vai refazer, Ele não vai te deixar lá. Só que Ele vai te fazer um vaso melhor. O vaso usado por Ele. Um vaso que vai carregar dentro dele o Espírito Santo de Deus, o nosso precioso Jesus. Esse Espírito que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Em nome de Jesus. Eu falei tudo isso sobre o vaso, sobre a sua forma, sobre os cuidados, para perguntar para você: qual é o tipo de vaso que você é? Se você está disposto a ser um vaso novo, um vaso moldado pelo oleiro, um vaso que carregue o perfume que não tem preço. Esse perfume não tem preço, irmãos. O nosso Senhor Jesus não tem preço. Em 2 Coríntios 2,15 fala assim, ele nos diz:
porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nós que são salvos, como nos que se perdem. Em 2 Coríntios 4:7 também nos diz: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a essência do poder de Deus, poder seja de Deus e não de nós. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ficar de pé?